a todos, sejam bem-vindos a este vídeo que tem por objetivo responder a algumas dúvidas que têm estado a tirar, não é? Seja na sala de aulas ou então no fórum privado. E para este vídeo nós vamos falar um pouco sobre a ficha do cálculo vetorial, em que de forma resumida nós fizemos distinção de dois tipos de quantidades físicas, ou então chamadas também de grandezas físicas, e nós dissemos que há um grupo que durante o processo de medição dessas quantidades físicas nós só precisamos dizer o valor que elas medem, ok? O valor delas, e depois disso falamos ou colocamos a unidade correspondente da medida, ok? A unidade, assim desta forma. Porém, um outro grupo de quantidades físicas não só é suficiente, aliás, não é suficiente dizer o valor que elas medem e a unidade a unidade delas, ou o padrão de medida delas, não é? Nós precisamos dizer o valor que elas medem, falar da direção delas, ok? Precisamos de falar do sentido que elas possuem e também junto disso a unidade de medida, ok? A unidade. E para o primeiro grupo de quantidades físicas, que só precisamos dizer o valor que possuem e a unidade de medida, nós chamamos dessas quantidades físicas de quantidades físicas escalares. Enquanto isso, aquelas que precisamos dizer o valor delas, a direção, o sentido, bem como a unidade delas, são chamadas de quantidades físicas vetoriais. O que isto significa? Em princípio, aqui no valor, na verdade, nós temos o módulo da medida. Aqui também significa que temos o módulo da medida, ok? E demos alguns exemplos dessas quantidades físicas. Para o caso escalar temos, por exemplo, o tempo é um escalar, ok? A temperatura também é um escalar. Podíamos falar de várias outras quantidades, como é o caso da densidade, da massa e por aí vai. Enquanto isso, as quantidades físicas podem ser como o caso do deslocamento. O deslocamento é um vetor, ok? É uma quantidade física vetorial. Temos a distância, temos, distância, mas sim posição, que é uma quantidade física vetorial. Temos a velocidade e por aí vai. Pensemos na medida do tempo. Quando medimos o tempo, pura e simplesmente nós precisamos dizer quantos minutos ou quantos segundos, quantas horas passaram durante a ocorrência de um certo fenômeno. Então, nós só precisamos de dizer o valor da duração desse fenômeno e a unidade ou o padrão de medida que nós estamos a usar, que é para o caso a unidade. Entretanto, pensemos no caso do deslocamento. No caso do deslocamento, pensemos, por exemplo, que estamos numa via com 4 saídas, assim desta forma, e um objeto móvel se encontra localizado exatamente no centro desta via. Ora, este objeto móvel pode se mover, por exemplo, 300 metros. Vamos lá pensar que foram 300 metros para o oeste, ok? Mas também podia fazer, por exemplo, 300 metros, ok, para o oeste. Do mesmo jeito, podia ter feito 300 metros para o sul,
ou então 300 metros para o norte. Deixa-me cá ver, desculpa, 300 metros aqui, aqui é o norte, ok? E aqui para o sul, desta forma. Ok, então conseguimos perceber logo que o deslocamento deste objeto móvel não só vai depender do valor de medida, ok? Precisamos dizer, por exemplo, em que direção. Neste caso, nós podemos pensar que estamos na direção horizontal, enquanto que esta seria a nossa direção vertical, ok? Esta é vertical e esta seria para nós horizontal. E, portanto, conseguimos ver a partir daqui que precisamos dizer a direção do movimento. Além disso, numa mesma direção, conseguimos ver, por exemplo, enquanto estiver na direção vertical, pode se mover no sentido norte, tanto quanto pode se mover no sentido sul, o que significa que, neste caso, o deslocamento precisa destes três fatores, ok? Do valor que ele mede, que seria neste caso 300, a direção, se é horizontal ou vertical. Sendo vertical, por exemplo, nós precisamos dizer o sentido, se é para o norte ou então para o sul. Além disso, nós temos o caso da unidade. Qual é o padrão de medida que nós estamos a usar? E neste caso estamos a falar do metro, poderia ser em quilômetros, em centímetros e por aí vai. O mesmo acontece para a situação da posição. Nós podemos dizer, por exemplo, que o objeto se encontra a 300 metros sul, na direção vertical, no sentido sul, e assim vai. Ok, isto é mais ou menos aquilo que define ou que diferencia as quantidades físicas escalares das quantidades físicas vetoriais. Assim sendo, vê-se de forma direta a necessidade de se estudar um objeto matemático chamado por vetor, que vai ser apresentado no vídeo a seguir. Muito obrigado e até breve.